Olá, começa agora o programa Silvana Rezende e a gente está aqui para mais uma vez te auxiliar. Auxiliar você que é colaborador de uma empresa e quer empreender como colaborador. Muitas pessoas acham que só empreende o dono de um negócio, o dono de uma empresa, mas você também, como colaborador, como funcionário de alguém, você pode empreender. Empreender tendo atitude, empreender tomando iniciativa muitas vezes, antes que te peçam alguma coisa. E claro, você que quer empreender no seu próprio negócio, já pensou em tirar aquela ideia do papel e ir para a rua realmente com coragem? Aí que tá, essa é uma das características do empreendedor, aquele que tem a ideia e tem a coragem de tirar essa ideia e fazer essa ideia acontecer. E hoje nós vamos mais uma vez falar de empreendedorismo, porque a gente quer muito que você seja feliz empreendendo. E um programa especial todinho falando de empreendedorismo. Nós convidamos para conversar conosco Iroá Arantes, que é gerente regional do Sebrae Ribeirão Preto. Por favor, Iroá, tudo bem? Seja bem-vinda, sente-se conosco. Vamos conversar sobre esse assunto que as pessoas acham que eu já sei o que é empreendedorismo, né? Mas muitas vezes não conseguem aplicar no dia a dia, né? Vocês no Sebrae, que ensinam o tempo inteiro o que é empreendedorismo, como é que a gente pode resumir o empreendedorismo, Iroá? Bom, a gente trabalha o conceito e as atitudes do comportamento empreendedor. Então, ou seja, empreender é uma pessoa que tem um conjunto de comportamentos que a levam a um resultado. Muitas pessoas trabalham um conceito que a gente chama de chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Porém, o empreendedorismo ele vai um pouco mais, porque conhecimento, habilidade e atitude sem resultado não combina com o empreendedorismo. Então, o empreendedor é esse que sai, que toma iniciativa, que olha para o mercado e vê oportunidades de negócio que ele possa vir a atuar de fato. Ele planeja, ele estabelece metas, ele tem uma grande rede de contatos, ele é independente, ele tem autoconfiança. Então, todos esses comportamentos fazem com que o resultado dele seja diferente das outras pessoas. Você está falando aí do chá, né, que é conhecimento, habilidade e atitude. A gente poderia comparar, por exemplo, uma pessoa que conhece, sabe como dirigir um carro, tem habilidade em dirigir e tem atitude para dirigir. Mas ele vai lá e bate ou corre demais. Ou seja, ele tem as três características, mas as três características não fizeram com que ele acertasse. O resultado não foi bom. O resultado não foi bom. Ou seja, o empreendedor, ele conhece, e quando ele não conhece, nós vemos muitas pessoas, e eu entrevisto aqui muita gente, que montou um negócio de uma área que não era dele, que ele não sabia. O empreendedor, na verdade, ele até pode bater a cabeça, mas ele procura conhecer primeiro. É isso que vocês estão vendo lá no Sebrae? Um dos comportamentos é busca de informação. Então, o empreendedor, ele é motivado, ele é instigado muitas vezes por aquilo que ele não conhece. Então, ele vai em busca de, né? Então, a inovação não é uma inovação muitas vezes pré-meditada, é porque ele está inquieto, né? Tem algo ou incomodando. E é justamente esse incômodo que faz com que ele saia e vá em busca dessa informação. E muitas vezes aquilo que está incomodando a ele ainda não incomodou o restante das pessoas, mas no decorrer do tempo a pessoa fala, não é que eu nunca tinha visto aquilo lá e aquilo lá também me incomoda, e daí vai atrás e muitas vezes acaba consumindo o produto, né, ou o serviço inventado por esse empreendedor que saiu à frente. Ele está à frente, então, dos outros. E com isso ele cria o hábito, a necessidade nas pessoas. Isso. Muitas vezes, se você perguntar para o consumidor o que você deseja, o consumidor ele ainda não conseguiu enxergar o que ele deseja e não existe. O empreendedor, ele traz esse desejo antes do restante da população ver que tem necessidade disso. Eu estava hoje mesmo, conversando, e uma pessoa estava falando sobre celular, tinha 3 pessoas assim, próximas, e as 3, cada uma no seu celular, e não estavam conversando mais. E aí uma delas falou assim, olha, eu nem me lembro como era a minha vida antes do celular. Como é que eu marcava encontro com meus amigos, como é que eu fazia, alguém, não é?
antes de todos pensarem, foi lá e pensou nisso, que é o telefone, nada muda, mas é a inovação, você falar de qualquer lugar, né? Outro dia, até em Ribeirão Preto, eu estava vendo uma padaria, só que uma padaria drive-thru, ou seja, o pão tem, tudo que tem numa padaria. A pessoa inovou. Em vez de você ter que descer do carro, entrar na padaria e comprar, você do próprio carro, está na janelinha e você compra. É essa questão do empreendedor? Dele tá vendo e tá criando a necessidade nos outros? O Sebrae, a gente está trabalhando muito o conceito de modelo de negócio. Então, a inovação muitas vezes não vai ser um produto completamente diferente, mas muitas vezes a forma com que eu entrego esse produto é diferente. E isso faz também com que esse produto seja inovador. Então, o pão sempre existiu, a padaria sempre existiu, mas a forma de eu consumir é que muda. Certo? Então, o empreendedorismo, ele passa por isso, né? Então, por exemplo, se a gente for um pouquinho mais ali atrás, a gente vai lembrar que antigamente o drive-thru era uma grande novidade. Se a gente for um pouquinho mais, o disque, né? Que a gente falou, nossa, eu posso discar para a pizzaria agora e pedir. Também já foi uma novidade. Só que é o que você falou, isso acaba caindo na rotina, a gente se acostuma e daí depois a gente não sabe mais como que era antes desse produto ou desse serviço existindo no mercado. E a gente não vive mais sem aquilo. Exatamente. Né? A gente passa a incorporar esse serviço como sendo algo normal e natural. E a inovação é isso. Muitas vezes até a inovação é eu retomar um processo que já não existe mais, mas era um processo do passado. E daí eu volto a oferecer ele e isso também é uma forma de eu resgatar e de eu inovar. De ser uma forma diferente. Nós vamos mostrar agora para vocês um exemplo de uma mulher que está conseguindo também fazer algo diferente, sem ficar longe da família, mas fazendo a sua vida profissional funcionar. Vamos lá, assistir a uma matéria feita por Leonardo Andrade com a Cláudia, que é dona da Quinquilharia. Solta aí. Oi, Silvana, aqui no programa nós estamos sempre atrás de histórias interessantes de empreendedores e também de ideias criativas. Hoje nós vamos contar a história de uma artesã que produz bolsas e utiliza as redes sociais para fazer a divulgação. Mas o mais interessante de tudo é que ela cria tudo dentro da casa dela, em especial ali, ó, dentro de um container. Tudo começou para facilitar a burocracia, né? Uma que é complicado você construir, você depende de muitas pessoas para construir. E como vi algumas coisas feitas em container, próprias lojas feitas hoje, tem lojas feitas em container, eu comecei a pesquisar como eu poderia adquirir um container, sendo que eu tinha esse espaço, e adquiri um container e fiz várias alterações nele, né, que vocês podem ver, que está com telhado, está com alvenaria, telha com telhas, o chão, pintei, abri a porta, então tem ventilação, iluminação, e foi isso, e facilitou, porque foi prático. Por gostar de trabalhos manuais, Cláudia decidiu largar a carreira no turismo para se dedicar à família e principalmente ao trabalho como artesã. E ela não perdeu tempo e logo ingressou em um curso de qualificação profissional. Eu fiz um curso de moda no Senac. Olha, trouxe muitos benefícios, mas principalmente a parte operacional de uma empresa ligada à moda, né? Para eu montar um trabalho voltado à moda, tendências, a parte operacional, parte empresarial, parte de desenho industrial, desenho artístico, enfim, uma base de modelagem, é isso. Com a mão na massa, ou melhor, na máquina de costurar, Cláudia começou confeccionando acessórios para crianças e hoje produz bolsas femininas de vários estilos. E assim nasceu a Quinquilharia. Quinquilharia, porque quando eu fazia bijuteria, então tem joalheria, bijuteria e quinquilharia, eu acho que abrange artesanato em geral, eu não fico presa a só um tipo de artesanato, eu posso fazer várias coisas ligadas a esse nome. Hoje estou fazendo mais bolsas para adultos, né? Mais bolsas pequenas, para celular. Para que o trabalho atinja o seu público, a artesã conta com a ajuda das redes sociais para divulgar e vender os seus produtos em Ribeirão Preto e São Paulo. Eu utilizo o Facebook
Eu tenho uma página no Facebook, né? Até quem quiser dar uma olhadinha, tem fotos das peças que eu faço. Como eu disse, uma é totalmente feita à mão, é um trabalho manual, então tem vários, eu não tenho estoque, não tenho uma confecção assim em série, mas tem vários modelos, é só encomendar tudo que existe publicado no Face, eu posso confeccionar a hora que a pessoa se interessar. E com muita dedicação e planejamento, Cláudia segue fazendo o que mais gosta, unindo a vida pessoal com a satisfação da vida profissional. Tenho o privilégio de trabalhar num lugar bacana, trabalhar na minha casa e fazer o que eu gosto e ter uma renda também, lógico. O que isso te dá orgulho, de ver as peças prontas? Dá orgulho quando as pessoas elogiam, principalmente quando o cliente compra pela primeira vez e volta a comprar. Eu tenho até a própria embalagem, as pessoas querem, sabe, fazem questão que tenha a minha embalagem e que também é confeccionada por mim. Então, o retorno do meu cliente é a indicação. Esse é um orgulho e é um trabalho totalmente feito por mim. Olha, interessante. Você falou das pessoas resgatarem o que foi no passado e a Cláudia fez um pouco isso, né? E está fazendo sucesso hoje. É um exemplo interessante? Sim, exatamente, porque o que a gente vê, né? Ela volta, ela resgata essa questão da mulher em casa, mais presente com os filhos, com o marido, com os afazeres, né, domésticos, porém não abre mão de ter uma atividade profissional. Então ela consegue juntar essas duas coisas de uma forma inovadora, porque quando a gente vê o container já customizado para a atividade dela, de maneira que ela também teve uma inovação, ela não simplesmente catou o container e pôs lá, ela criou em cima daquele contexto, criou em cima daquele ambiente e a partir daí ela desenvolveu a atividade dela. Então é muito interessante a gente olhar para o empreendedor que ele tem o que a gente chama dessas sacadas, desses insights, né, que faz com que ele modifique todo o contexto. E tanto ela quanto os clientes que vão até lá sentem uma coisa meio lúdica, né? Por conta do container também, né? Ela não fez um cantinho na casa dela, mas ela fez um canto muito especial. Agora, pelo que a gente percebeu, ainda é informal. Isso acontece muito. Você percebe no Sebrae muitas pessoas que começam informalmente e depois começa a crescer o seu negócio e aí procura resolver depois? Existe 2 dados que a gente trabalha, que é o seguinte. Primeiro, que o empreendedor de sucesso, muitas vezes, ele pode ter alguns fracassos antes de ter um grande sucesso. E a gente tem aí uma medida de 3 para 1. Então, ou seja, para cada empreendimento de sucesso, esse empresário ele pode ter tido, em média, 3 insucessos. Tá? A informalidade é uma forma de eu diminuir esses meus insucessos e trazer e me formalizar de uma maneira mais amadurecida, mais consistente. Ou seja, eu trabalho, é como se eu tivesse uma grande degustação daquilo que eu vou empreender, de maneira de eu ganhar experiência, de eu ganhar ali maturidade para aquele meu negócio. E na hora que eu sei e confirmo que eu já tenho público-alvo, que eu já tenho mercado, que eu já tenho um faturamento suficiente para esse negócio resistir à formalidade, aí eu formalizo. Quando a gente cria, o governo criou o microempreendedor individual, que é o MEI, o que ele quis? Ele quis antecipar isso. Então, ou seja, aquela pessoa que ficava na informalidade durante muito tempo até conseguir ter um patamar para ser uma microempresa, com o MEI ela consegue fazer isso antes. Então, se eu precisar, por exemplo, no caso dela, se crescer um pouquinho, ela precisar de um funcionário, ela já se torna MEI. Porque daí ela fica oficializada. Ela fica oficializada. Nós vamos falar mais desse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Muita história pra contar, muita coisa pra levar.
Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim... Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável só na churrascaria Coxilha dos Pampas. Voltamos para o nosso programa de hoje. Estamos aqui com a Iroá Arantes, que é gerente regional do Sebrae Ribeirão Preto. E nós queremos destacar que nós estamos aqui falando para Ribeirão Preto, pela TV+, estamos para o mundo, né, falando pela internet, também no canal do TV+, e estamos também sendo retransmitidos para toda a grande São Paulo pelo canal 9 da TV ACESP. Iroá, você estava falando no bloco anterior sobre o MEI, Microempreendedor Individual. Como é que é isso? Quais as condições? Quem pode ser MEI, se cadastrar nesse programa? Bom, o MEI ele foi uma inovação, né? Porque a pessoa ela consegue da casa dela pela internet se legalizar pelo portal do empreendedor.com.br e ali ela tem alguns direitos e alguns deveres, né? Quais são os direitos que o MEI tem? Com uma contribuição mensal fixa, ele consegue ter um CNPJ, ele consegue emitir nota fiscal e ele consegue ter a configuração jurídica de uma empresa normal. Então ele não paga imposto de acordo com o que ele fatura? Não, é uma contribuição fixa mensal, Você sabe que o valor? Hoje vai girar em torno de R$ 45,00. Depende se ele vai ter serviço acoplado ou não, mas gira em torno de R$ 45,00. Então, além dele ter já a configuração jurídica dele, poder emitir nota fiscal, ele já também, automaticamente, ele já se torna um segurado do INSS. Então, ao mesmo tempo, ele está pagando
no nome dele, como pessoa física, vamos chamar assim, a aposentadoria dele, a seguridade social, ou seja, se acontecer algum acidente de trabalho, alguma coisa... Já está dentro dessa taxa de 45, todos de cerca de esses 45. direitos. Exatamente. Então, ele tem tanto benefício pessoal para a aposentadoria e o seguro social, como também a configuração jurídica para poder emitir nota fiscal e tudo mais. Então, qual é o dever dele? O dever é pagar essa contribuição mensal e, anualmente, no próprio site, no portal do empreendedor, ele declara, ele informa quanto que ele faturou todos os meses. Então, ele precisa só deixar o registro. Por exemplo, no mês de abril faturou X, no mês de maio faturou Y. Então, ele só vai precisar depois inserir esses dados. Ele não precisa nem de contador, então, nesse caso. Nesse momento, não. Mas né? ele tem um máximo, não é isso? Ele tem que arrecadar anualmente. Ele pode faturar no máximo, né? E daí, assim, ele pode... Do máximo para baixo, ele pode ter qualquer tipo de faturamento. Então, o máximo dele é R$60 mil. Então, ou seja, ele consegue ter, vamos chamar assim, em torno de R$5 mil por mês, né, de faturamento, já embutido nessa taxa e tudo mais. À medida que ele extrapolar esse valor, aí a gente passa, né, ele é desenquadrado automaticamente, ele passa a ser uma microempresa. Tá. Então, dentro desses 5 mil, em média, que ele pode levantar, ou vamos supor que ele levante 60 mil em um mês. Nos outros, ele não pode levantar nada, não poderia faturar nada. É o ano fiscal, janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro. Tá. Esses 5 mil ou esses 60 mil no total, ele não pode descontar os gastos que ele está tendo, nada. É faturamento mesmo. É o que ele emitiu de nota fiscal. É o que ele emitiu de nota fiscal. É o que ele vendeu, o que ele comercializou, o que ele produziu. Tá. Aí, passando de 60, aí que vem o complicado, né? Porque aí os impostos são muito grandes, né? Depois. Também não é tão grande assim, porque é um escalonamento, né? Porque ele vai poder continuar dentro do Simples e aí ele vai pagar alíquotas da microempresa. Ele extrapolou o limite de microempresa, ele ainda vai ter as alíquotas de pequena empresa. A grande diferença que essa pessoa, que esse empreendedor vai sentir é quando ele extrapola o limite de pequena empresa, que daí a gente já está falando de um faturamento de 3 milhões, né, acima de 3 milhões, e aí sim ele sente a grande diferença de alíquota. Mas nós entrevistamos na semana passada alguém falando justamente disso, do Simples, que poderia ser mais simples, né? Que de simples não tem muita coisa não, né? E mesmo você conseguindo um valor de faturamento baixo, você está na média ali de 16% de imposto. É muita coisa, né? Pensar que isso é só imposto, além do que você tem que pagar de salário para funcionário, de aluguel e todo o gasto do seu negócio, né? Mas o empreendedor não desiste disso, né? Na verdade, ele vê tudo isso, mas ele fala, olha, eu quero continuar, né? Voltando lá no MEI, no microempreendedor, ele pode ter no máximo um funcionário. Então, quando a gente fala que esse microempreendedor ele já precisa de ter ali um ajudante, alguém trabalhando com ele, a gente já acredita que a situação já está um pouco mais complexa e aí naturalmente ele já vai precisar do contador, porque é o contador que vai fazer todos esses recolhimentos. Então, assim, o contador, ele não é algo que é prejuízo para o microempreendedor individual, até mesmo porque ele pode fazer um serviço de orientação e encaminhamento desse microempreendedor individual. Para mostrar para ele até que ponto que ele pode mudar depois, né, para ser microempresário no caso. Nós vamos agora assistir mais um exemplo de empreendedora. Olha, ela na verdade de formação, ela é jornalista, é a Cris. E hoje ela está fazendo algo muito diferente. Solta aí a matéria que o Leonardo Andrade foi conferir. Oi, Silvana, e agora nós estamos aqui no bairro Jardim Irajá, em Ribeirão Preto, para mostrar um exemplo de pessoas que não têm medo de arriscar. Vamos conferir? Olha só, são 14 anos de profissão para se dedicar exclusivamente a um sonho. É Cris Ambroni, uma jornalista que virou marca de joias folheadas. Eu sou jornalista formada há 14 anos, né? Trabalhei sempre na área.
até que eu tive um start de colocar em prática um sonho, que era montar a minha marca mesmo, né? Fazer a minha identidade visual e começar a vender joias folheadas. Mas para o sonho se tornar realidade, fez várias pesquisas e cursos de qualificação antes de investir na nova área profissional. Eu sempre quis fazer muito as coisas com o pé no chão, então eu procurei pelo Sebrae, que me ajudou a desenvolver ainda mais essa minha ideia, né, esse meu sonho. Tudo foi muito pesquisado, o melhor banho, onde eu poderia encontrar as melhores peças, com uma qualidade melhor. Então hoje eu faço todo esse trabalho, desde a escolha, um a um que eu escolho, a dedo, até o plano final, que é a venda para o cliente, né, o consumidor final, na verdade. Todo empresário sabe que o sucesso da sua empresa depende de muito investimento. Cris não perdeu tempo e logo criou alguns diferenciais para fidelizar as clientes. Eu compro as peças brutas, eu mando banhar elas, eu tenho um diferencial que são os banhos, né? As minhas peças, com exceção dos brincos, são todas banhadas com 15 milésimos de ouro. Para quem não sabe, 15 milésimos são 15 camadas, o que normalmente não tem no mercado, que o mercado banha de 7 a 10 milésimos. E os brincos com 3 milésimos. Então, assim, por que isso? Para oferecer uma melhor qualidade, que eu quero fidelizar as minhas clientes. E com isso eu estou exercendo essa nova profissão hoje. O meu principal canal de venda são as redes sociais, Facebook, Instagram. Então aí eu faço as postagens da peça, né? Eu coloco a minha identidade visual numa peça que eu escolho, tiro uma foto previamente, posto essas peças e ponho alguma frase de incentivo, de motivação no dia. E aí depois eu saio à luta. Mas para celebrar o sucesso da marca, ela teve que enfrentar muitos desafios. A troca de profissão é muito complicado, porque eu tinha um trabalho fixo, um salário que caía todo mês naquela data certinha, trabalhei numa empresa muito conceituada, então assim, você fica insegura no primeiro momento. Por isso que eu falo assim, a loucura é realmente você deixar de colocar o sonho em prática, porque você fica em dúvida, mas e aí, como eu vou fazer e tal, só que você não está totalmente feliz, realizada. E aí, a hora que eu vi que eu estava me realizando mesmo, falei, não, eu vou enfrentar essas dificuldades. É claro que, assim, você não tem um retorno imediato, isso é óbvio, isso é importante as pessoas saberem que não é imediato. Você tem que ter um capital de giro para você investir na empresa. E se o começo não é fácil, a empresária conta com o apoio da família e principalmente das amigas. A partir do momento que eu falei, eu quero mesmo, eu vou fazer, principalmente a minha mãe, que é minha parceira em todos os sentidos, me apoiou muito. As minhas amigas decidiram me apoiar, hoje são minhas clientes todas, graças a Deus. Mas assim, no começo todo mundo assustou, eu confesso. Eu tenho uma parceria com a Mimi Moda Feminina, que é no Jardim Irajá. Então todas as tardes, das 2 às 19 horas, eu venho até a loja, exponho as minhas peças, né? E a gente tem essa parceria bem legal que tá dando muito certo. Nem todo mundo tem a coragem de mudar de carreira, mas muita gente tem vontade de chutar o balde e fazer outra coisa. Assim é a Cris, que com muita dedicação, pesquisa e planejamento, segue atrás do seu grande sonho, que é ser uma grande empresária. Ela foi corajosa, né? Deixou o jornalismo, foi para uma outra área completamente diferente, mas está mostrando para a gente que está feliz, né? Existem muitas pessoas com esse perfil, dessa coragem de deixar até a sua formação, a faculdade, para experimentar outra área? A autorrealização é algo muito importante para algumas pessoas. Então, essa autorrealização, ela não tem um currículo, vamos chamar assim, né? Ela não tem uma formação específica. E a gente vê muitos empreendedores que vão para outros mundos, outras áreas completamente diferentes da sua formação. Inclusive, recentemente, por exemplo, a gente teve o Prêmio Mulher de Negócios e na categoria MEI, especificamente, foi premiada uma fisioterapeuta que deixou de ser fisioterapeuta e foi ser podóloga. E ela ganhou o Prêmio Mulher de Negócios como podóloga. Então é muito interessante a gente ver o quanto que as pessoas se realizam e vibram em cima daquilo que a desafia, que a motive, né? E dá sim uma forma dela empreender, ter inovação e estar no mercado de uma maneira completamente diferente. Ela empreendeu, na verdade, na vida dela, né? Na opção de vida dela, né? Falando de mulher, as mulheres estão hoje descobrindo essa coisa do empreendedorismo, porque eu acredito que as mulheres, muitas vezes as pessoas podem pensar, mas que é isso, é dona de casa? Ela empreende no dia a dia,
né? Muitas vezes inovando, até na hora de fazer uma receita diferente com aquilo que tem de sobra na geladeira, né? Ela é prática com isso também. E aí a gente levantou o seguinte: Brasil tem 5,7 milhões de mulheres donas do próprio negócio, diz pesquisa. De acordo com um levantamento feito pela Serasa Experian, líder mundial em serviços de informação e certificação para empresas e órgãos públicos, 8% de toda a população feminina do Brasil é empreendedora. A pesquisa registrou que, entre todos os donos de empresas no país, 43% são do sexo feminino, sendo que a idade média dessas mulheres é de 44 anos. Então, olha, é mais do que a gente imaginava, né? 43% são do sexo feminino, donas das empresas. Eu não sei se nessa pesquisa que você teve acesso tem esse indicador, mas quando a gente fala de novos negócios, ou seja, os negócios que estão abrindo hoje, existe uma equiparação muito igualitária entre o quanto de novos negócios nós temos com homens, sendo os seus empreendedores, e o de mulher. Acredito que a mulher ainda está em 43%, porque ao longo do tempo, antigamente, eram só os homens que empreendiam. Então, a mulher ela vem avançando muito mais no volume de novos negócios do que os próprios homens. E outra coisa, muitas mulheres também estão de forma informal, né? Sim, tem muitas mulheres que estão fazendo artesanato em casa, que está costurando para fora em casa, que está fazendo alguma coisa que ainda não se formalizou. É o que a gente chama... muitas vezes a mulher ela ainda acaba empreendendo muito o que a gente chama de empreendedorismo de necessidade. Ou seja, ela tem uma necessidade muitas vezes de gerar renda, porque muitas vezes o pai do filho foi embora, abandonou, e ela tem uma criança ali para educar, para criar, e ela precisa gerar renda para isso. Ela precisa complementar a renda familiar, porque o que o marido ganha não dá para ter a condição de vida esperada, então ela precisa gerar uma renda complementar. Muitas vezes ela precisa de estar junto com a família, não pode sair e tudo mais, então ela vai empreender junto para poder conciliar isso. Então, são necessidades que surgem para que a mulher empreenda. Uma outra forma é o que a gente chama de empreendedorismo de oportunidade, ou seja, ela viu uma grande oportunidade, muitas vezes a maternidade traz isso também, eu sou mãe e daí eu vejo um mundo que antes eu não tinha visto até aquele momento. Então eu vejo várias oportunidades no mercado e daí eu passo a empreender também. Então é como as mulheres vêm empreendendo, por uma válvula de necessidade ou por outra de oportunidade. Ok, nós vamos fazer agora mais um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos falar no próximo bloco alguns erros que se comete e a gente vai dar dicas aqui para você empreender e não cometer esses erros. Não saia daí, a gente volta já. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. A Dipaz Móveis Planejados tem a melhor solução para deixar sua casa ou ambiente corporativo mais prático e aconchegante. Os projetos e orçamentos são feitos sem custo e têm fabricação própria, com o menor prazo de entrega da região e garantia de 5 anos, sem falar nas facilidades de forma de pagamento. E ainda as opções em sofás da marca Arte Sofá e produtos exclusivos da Rivate. Dipaz Móveis Planejados, Rua Alice Além Saad, 855, Nova Ribeirânia.
Informações 16 3878 0404. Oi, estamos de volta. Estamos aqui com a Iroá Arantes, que é gerente regional do Sebrae Ribeirão Preto, falando de empreendedorismo. E agora, eu quero saber da Iroá, você disse que a cada 3 negócios, que a maioria das pessoas que tenta empreender faz, 3 negócios, ela fracassa para um que dá certo. Nos Estados Unidos é muito normal as pessoas, inclusive, falarem, comentarem dos seus fracassos, né? Para eles não é vergonha nenhuma. O brasileiro ainda tem muita vergonha disso, né? O que mais acontece que faz com que as pessoas fracassem, fechem as suas empresas até no primeiro ano de vida? A gente precisa de suas dicas aqui para que quem estiver nos assistindo pensando em montar o teu negócio ou já montado o negócio, para não errar e conseguir prosseguir com um negócio de sucesso. Eu vou lembrar uma das falas do Steve Jobs, quando ele falava de fracasso, e ele falava que o ego do empreendedor está completamente ligado ao sucesso ou fracasso do negócio. Então, se o negócio fracassa, é porque o empreendedor é fracassado. E administrar isso é muito difícil. No Brasil é mais difícil ainda, né? Então, quando a gente fala, lá, não deu certo, a gente não fala lá, não deu certo o negócio. A gente fala lá, não deu certo a pessoa. Então, ainda a gente tem aí um preconceito até, né? Aquela pessoa não dá certo em coisa nenhuma. Uma dificuldade, né? Até que dá certo. E daí, na hora que dá certo, a gente fala, lá, vou abrir um negócio igual ao do fulano, porque ele está ganhando muito dinheiro, né? Então, é interessante a gente conseguir olhar para isso. Porém, uma das pesquisas que o Sebrae faz, que é a questão da mortalidade da empresa, que a gente tem aquele índice que 27% dos negócios fecham nos 2 primeiros anos de vida, e nosso grande questionamento era por que fecha? Por que alguns deram certo e outros não deram certo? E a gente começou a ver que o porquê fechava era muito parecido. E daí a gente começou a pesquisar. Então, quem deu certo? Por que deu certo? E daí a gente inverteu essa pesquisa. E a gente vê o seguinte, que daquelas pessoas, o índice de mortalidade das pessoas que buscam informação, que fazem o planejamento do negócio antes da abertura desse negócio, né? O que eu citei lá, faz um modelo de negócio, pensa no modelo de negócio, faz o plano de negócio, faz um estudo. Essas pessoas, ao invés de terem um índice de 27,5%, elas caem para 17%. Então, ou seja, a gente consegue diminuir 10% nesse percentual, nessa probabilidade de dar erro, com uma preparação para a abertura desse negócio. E a gente vê que essas pessoas que buscam informação, elas acabam tendo mais sucesso, garantindo uma estabilidade, uma competitividade maior desse seu novo negócio. Ou seja, ela saber o nicho certo, o público certo para o seu produto, saber se onde ela vai montar a sua loja ou a sua empresa não tem concorrente ali perto, saber os concorrentes do seu produto, saber como é que vai chegar no cliente, é tudo isso.
informações. Isso, exatamente. Um Ela vai roteiro planejar, ela vai saber quem é o público-alvo, ela vai saber quem é o fornecedor, ela não pode ter um único fornecedor. Então, caso esse fornecedor não me entregue, quem são os outros que podem me entregar? Ela sabe que ela não pode ter um único cliente, porque se esse cliente deixa de comprar, ela sai do mercado também. Então, quais são os outros canais que eu posso ter de distribuição do meu produto? Eu tenho que saber como que eu vou formar o preço de venda, qual que vai ser a rentabilidade do meu negócio, quem são as pessoas que vão trabalhar comigo, que tipo de salário essas pessoas ganham, se tem remuneração variável, se não tem remuneração variável, essas pessoas para eu poder comissionar e tudo mais. Ou seja, ela vai montar como se ela tivesse toda a empresa funcionando, olhando para essa empresa funcionando antes de funcionar. E já prevendo todos os imprevistos que podem acontecer e sabendo qual é a solução. Eu sempre dou um exemplo seguinte: imagine que a gente tem que ter um plano de voo. É um avião que vai decolar e ele tem que ter um plano de voo. Quando o avião está lá em cima e dá algum erro, ele não pode ter traçado só o plano de voo primeiro. Ele tem que ter um plano B. Ele tem que ter o plano B. E já saber exatamente o que fazer quando algo dá errado, o plano B. Então, a empresa é da mesma forma. A gente tem que levantar voo com a nossa empresa, mas a gente também já tem que ter pelo menos o plano B. Para caso alguma coisa ao longo do percurso dê errado, eu já saiba que decisão tomar e que atitude tomar. O Sebrae dá essa ajuda, dá essas informações? Sim, o trabalho do Sebrae, a gente começa a trabalhar com o que a gente chama do futuro empreendedor, que é aquela pessoa que está pensando ainda em abrir o seu negócio. Então, a gente vai trabalhar com essa pessoa o modelo de negócios, a gente vai trabalhar como ela fazer o plano de negócios, o que é a abertura de uma empresa especificamente, qual a legislação para se abrir ou fechar uma empresa. Então, tudo isso a gente vai fazer antes dele abrir. E daí, depois que ele abre, a gente continua fazendo todo o trabalho de gestão e conhecimento da empresa dele. Ok. Então você viu agora aquilo que você não deve fazer na hora de abrir uma empresa. E nós vamos agora assistir a um vídeo muito interessante, um vídeo que nós trabalhamos e pesquisamos na internet sobre as características do empreendedor, do empreendedorismo. Vamos assistir. É na mesa 2, 5, 7 e 12. E sirva sorrindo. Não desiste. Eu tô quase lá. O quê? Não. Ah, não! Que pena, Paul. A gente te traz uma lembrancinha. Não. Eu vou me trazer uma lembrancinha. Ei. Ah! Peraí! Não, não, não! Eu adoro Kung Fu! Volta aqui! Desistir ou não desistir? Macarrão ou não macarrão? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. De universo. O quê? Não, nada. Mestre Shifu.
você só será um dragão guerreiro se perder 200 quilos e escovar os dentes. Que barulho você está fazendo? É risada? Eu nunca ouvi isso antes. Dedique-se, panda, e talvez um dia você tenha orelhas iguais às minhas. Essa foi boa. Ela! Macaco! Vai! Ai, tô perdido. Que legal, olha, de uma forma lúdica, esse filme aí, Kung Fu Panda, né, pôde mostrar pra gente princípios e características do verdadeiro empreendedor. Tudo que ele conseguiu ali, né, junto com a equipe, e ele conseguiu o objetivo dele, né, o mais importante. Olha, vamos nos guiar aí pelo Panda também, né? Nós vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Oi, a gente está de volta aqui com o programa Silvana Rezende, falando de empreendedorismo e como a gente assistiu no bloco anterior, um filme, né? Kung Fu Panda, e ali a gente pôde retratar de forma lúdica características do empreendedor, né? A habilidade, a persistência, o trabalho em equipe, o network, ou seja, a rede de relacionamentos, né? A facilidade de comunicação, o poder de persuasão, ou seja, de convencimento do outro, né? Você está tendo isso no dia a dia? Você já parou para pensar, antes de fazer qualquer coisa, o que você tem dessas características, o que você não tem, para que você realmente possa aprender? Porque nós podemos sim aprender. Alguns podem até nascer líder, né? Falar que tem essa característica em si, mas a gente pode aprender também a ser líder, contanto que a gente queira aprender e contanto que a gente busque na gente, se autoconheça para falar o que eu preciso aprender. E desse assunto nós estamos aqui hoje conversando com a Iroá Arantes, que é gerente regional do Sebrae Ribeirão Preto, e quero compartilhar contigo uma notícia. Nos últimos dias, nós tivemos aí mais uma triste notícia pelo IBGE de que o desemprego aumentou muito, né? Cerca de 23% no último trimestre em relação ao trimestre anterior. Esse é o maior índice de desemprego já registrado no Brasil aí nos últimos anos. É uma saída, no caso, ou a saída será as pessoas cada vez mais pararem de ser funcionárias, empregadas, para começarem a montar o seu negócio, a serem prestadoras de serviço? A gente tinha falado num dos blocos anteriores
que uma forma de eu empreender é quando eu vejo uma grande oportunidade de negócio no mercado. Ou seja, eu sou funcionária de uma empresa, tá tudo certo aqui, mas eu vejo uma grande oportunidade de mercado. Então eu peço as contas e saio e vou empreender o meu negócio. Que é o que a gente viu nos últimos anos. Hoje a situação está um pouco diferente, que é, fui mandado embora, e agora? O que eu faço? Então, uma das saídas é eu ir empreender alguma atividade. O empreendedor é que gera o próprio emprego. Então, eu sou o gerador do meu próprio emprego no mercado de trabalho. É o que a gente chama de empreendedor por necessidade. Então, ou seja, como eu não tenho renda, não tenho emprego, eu preciso ter uma atividade que gere renda, porque minha família precisa continuar a ser mantida, a ser sustentada. Então, essa forma de empreendimento por necessidade não é a melhor, não é a que a gente considera a menos arriscada. Por quê? Eu estou correndo um risco maior num empreendimento por necessidade. Eu não tive tempo de fazer uma pesquisa de mercado, eu não tive tempo de ter uma grande ideia, ter uma grande sacada de mercado, de trazer um produto novo, um produto inovador. Eu estou fazendo alguma coisa que eu já sabia para poder gerar renda. Então, assim, ó. Quer dizer que vai ser um fracasso? Não, pelo contrário. A gente hoje em dia no mercado, a gente tem uma história muito legal, que é uma história, você já viu aquelas empresas que fazem bolo caseiro para vender? Sim, sim. Esse negócio surgiu de um negócio por necessidade. Porque a pessoa estava em casa, sem uma atividade, e aí a única coisa que ela tinha era o livro de receitas de bolo da avó, que ela adorava comer aquele bolo que a avó fazia. E a avó tinha um livrinho de receita de bolos caseiros. E ela falou, vou começar a fazer isso para viver. Ela começou de maneira informal, aí depois ela criou o próprio negócio para gerar emprego para ele, aí depois criou uma microempresa e hoje já tem até franquia desse negócio. Então, assim, não queremos dizer que empreender por necessidade vai ser sinônimo de fracasso, mas queremos dizer que tem chances de dar errado. Mas também, se eu fizer muito bem feito, tem chances de ter muito sucesso. E é por isso que a gente vai agora soltar um vídeo muito interessante para você assistir. Acompanhe com a gente. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita. E por que não? Viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais,
verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Esse vídeo é emocionante, espero que a gente no programa de hoje tenha te auxiliado um pouco mais para que você, acima de tudo, seja feliz. Não existe sucesso sem felicidade. O sucesso é ser feliz, acima de tudo, fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente ama e realizando. Iroá, muito obrigada pela presença aqui, seja bem-vinda, volte outras vezes. Nós vamos ficando por aqui até semana que vem, com certeza.